Ele entrou na sala de audiências sem erguer demais o queixo, mas também sem baixá-lo. Carregava uma pasta marrom contra o peito, como quem segura não apenas papéis, mas memórias. O som do tribunal já estava vivo. Saltos batendo no piso de mármore, sussurros impacientes, o tilintar metálico de canetas sendo giradas entre dedos ansiosos. Alguns advogados cochichavam entre si, folheando processos com desdém, enquanto olhares se cruzavam com uma ideia silenciosa. Ele não pertence a este lugar. Seu nome ecoou no espaço antes mesmo que ele falasse. Dr. Elias Moura, 34 anos, advogado criminalista, negro, trajando um terno simples demais para um ambiente acostumado a tecidos italianos e relógios suíços. Tudo começou antes que o juiz chegasse. Um dos assistentes jurídicos, Ricardo Vasques, riu baixinho ao perceber que Elias estava sozinho, sem estagiários, sem secretária. Vai enfrentar o promotor assim? Tem certeza de que está no tribunal certo? Murmurou alto o bastante para que 3 pessoas ouvissem e reagissem com sorrisos contidos. Elias não respondeu. Seus olhos apenas percorreram o espaço até fixarem na bandeira ao fundo, símbolo de uma justiça que um dia jurou servir. Mas naquele ambiente, a justiça parecia ter olhos seletivos. Quando se sentou, sentiu os olhares deslizarem sobre sua pele como facas frias. Uma senhora no público cochichou. A defesa é dele? Mandaram um estagiário? Outro comentário, vindo de um advogado veterano. Já vi réu defender réu, mas essa é nova. O relógio apontava 09:17 quando o promotor entrou. Dr. Augusto Brandão, severo, imponente, barba alinhada e toga impecável. Ele lançou um olhar rápido sobre Elias e franziu o senho, como quem estranha ver um corpo estranho num altar sagrado. Não disse nada, não ainda. Mas sua expressão já falava, isso vai ser fácil. Quando o juiz Dr. Anselmo Prado adentrou e pediu silêncio, houve ordem exterior, mas o desprezo permaneceu vivo nos olhos dos presentes. O processo em questão parecia corriqueiro para todos, menos para Elias. Um jovem chamado Jonas Ribeiro, 22 anos, negro, pobre, estava no banco dos réus, acusado de roubo qualificado. Jonas tremia, e ninguém sabia que Elias já o conhecia antes daquele dia. Quando o juiz concedeu a palavra à defesa, a primeira gargalhada surgiu. Sutil, curta, mas suficiente para quebrar qualquer ilusão de igualdade. Elias se levantou calmamente, abriu a pasta e encarou o espaço. Algumas sobrancelhas se ergueram. Um advogado ao fundo cochichou. Ele vai ler o Código Penal? Que cena bonita! O juiz pigarreou. Doutor, apresente-se. Antes que Elias dissesse seu nome, um comentário seco escapou de alguém na fileira da acusação. Será que ele sabe como se fala em latim jurídico? Risos. Risos em um templo de justiça. Risos contra quem ousava não se encaixar. E então Elias falou, com voz firme ao ponto de estremecer os vidros. Meu nome é Elias Moura. E hoje, senhores, hoje não é Jonas quem está em julgamento. Silêncio. Um silêncio incômodo. O ar pareceu pesado demais para ser respirado. O promotor suspirou com arrogância, ajeitando a toga. O juiz arqueou as sobrancelhas e uma jovem estagiária sentada na última fileira parou de digitar. Porque algo, no tom de Elias, não era de quem defendia, era de quem lembrava. E naquele instante, embora ninguém ali soubesse, as gargalhadas começavam a morrer. Se esse momento já fez você sentir indignação, mostre que está do lado da justiça. Deixe seu like e se inscreva agora. Essa história precisa alcançar quem já foi julgado antes de ser ouvido. Comentando, eu fico até o fim, você se torna parte desta luta. Porque hoje não é apenas Jonas em julgamento. É a dignidade de todos nós. O Tribunal de Justiça do Estado era conhecido por suas imensas portas de madeira escura, guardadas por colunas que mais pareciam sentinelas romanas.
O corredor que levava à sala de audiências tinha um cheiro específico, mistura de café requentado, papel antigo e o perfume amadeirado de juízes e promotores que julgavam, até no aroma, pertencer a outro mundo. Cada passo ecoava com uma solenidade construída não pela justiça, mas pelo medo de contrariá-la. No salão, as paredes envoltas em mármore bege refletiam as luzes frias dos lustres, lançando sombras rígidas sobre rostos sérios. Fileiras de bancos duros se alinhavam como bancos de igreja, mas ali não havia missa, havia destino. Do lado esquerdo, os advogados habituais, paletós engomados, relógios suíços, maletas de couro, legítimo que guardavam leis ou vaidades. Entre eles, cochichos com olhares enviesados surgiam sempre que Elias se movia. No canto direito, os jornalistas, alguns com câmeras penduradas, outros anotando detalhes em blocos. Embora aquele caso ainda não tivesse ganhado manchetes, todos intuíam que algo ali era diferente. Havia uma tensão quieta, como antes de uma tempestade. Entre os bancos do público, senhoras de lenços floridos, estudantes de direito, curiosos em busca de emoção barata, alguns mastigando chicletes, outros rolando o celular, alheios à história que estava prestes a nascer. O som da madeira sendo arrastada pelo juiz ao ajustar sua cadeira reverberou no salão como um aviso. O juiz Anselmo Prado, homem de quase 60 anos, rosto sério, lábios ressecados, era conhecido por sua rigidez. Não gostava de dispersão, nem de improvisos. A toga escura em seus ombros parecia mais uma armadura do que um símbolo. Seu olhar, ao cruzar com Elias, não expressou hostilidade, mas espanto. Era como ver um pescador em um navio de guerra. Para muitos ali, aquele homem de pele retinta, vestindo um terno que já não tinha vincos nítidos, era um intruso. Na primeira fileira, sentada ao lado do banco dos réus, uma mulher com os olhos marejados apertava um crucifixo entre os dedos. Dona Sebastiana, mãe de Jonas, rezava em silêncio. Não havia luxo nela. Vestido gasto, sapatos que haviam visto dias melhores, mãos calejadas que contavam uma vida de luta. Seu olhar, ao encontrar o de Elias por um breve instante, não carregava dúvida, carregava esperança. E esperança num tribunal é mais perigosa que qualquer acusação. O promotor Augusto Brandão folheava seus documentos com uma calma calculada, como quem já sabe o final do livro. Ele era a personificação da ordem acadêmica, barba sempre alinhada, postura ereta, anéis discretos nos dedos. Confiava nos autos, confiava no sistema, confiava, sobretudo, na estatística que o fazia vencer. Não via Elias como ameaça, mas como distração. E essa foi sua maior falha. Do lado oposto, Elias se levantou pela primeira vez para organizar a mesa da defesa. Colocou com cuidado sua caneta, seus papéis desgastados e um envelope pardo, quase invisível, quase esquecido. Os olhos mais atentos perceberam que suas mãos tremiam. Mas não era medo, era memória. O silêncio que precedia sua fala foi quebrado por uma risada abafada no fundo. Um estagiário cochichou para outro. Isso vai ser bom. Quero ver até onde ele aguenta. Naquele tribunal, as leis estavam escritas nos códigos, mas havia outras, não ditas, que pesavam mais. A lei do sobrenome, a lei da cor, a lei do poder, e naquele dia todas seriam desafiadas. O sobrenome Moura não abriu portas. Foi o suor que empurrou as fechaduras. Elias Moura aprendeu a caminhar com o peito aberto e os ombros tranquilos, porque, desde menino, descobriu que o mundo estranha quem não se encolhe. Cresceu na periferia da Vila Aurora, filho de Dona Raquel, merendeira de escola, e de seu Benício, porteiro que dormia em cadeira de plástico. A infância tinha cheiro de feijão de domingo e caderno usado.
desses que ganham mais vida nas segundas-feiras. Elias era o garoto que chegava primeiro e saía por último da biblioteca do bairro. Foi ali que copiou à mão páginas inteiras do Código de Ética, quando sonhar com uma xerox era luxo. Nos recreios, colecionava humilhações que a pele não esquecia. Você não tem cara de advogado. Vai fazer técnico, é mais seguro. Direito é para quem tem sobrenome. Ele anotava todas, como quem recolhe pedrinhas para lembrar a trilha de volta. E prometeu a si mesmo, aos 12 anos, diante de uma professora que disse: advogado todo mundo é, o difícil é ser ouvido, que faria da própria voz um instrumento de escuta. A faculdade veio graças a uma bolsa e 3 empregos: entregador de panfleto pela manhã, monitor de informática à tarde, garçom à noite. Dormia em ônibus, estudava em fila de banco, revisava jurisprudência num caderno com capa azul que virou relíquia. Foi nesse período que conheceu Luísa Menezes, colega de curso, hoje estagiária de outro escritório, que o admirava em segredo. Elias nunca pediu favor, pedia oportunidade. E quando estagiou na defensoria, descobriu que a palavra inocência pesa mais na boca de quem não tem advogado de família. Aprendeu que a dignidade tem passos: ouvir, investigar, documentar, resistir. Tornou-se advogado criminalista por convicção e por memória. O primo Ronaldo, injustamente fichado aos 17 anos, desapareceu do mercado de trabalho como se fosse um espectro. Elias jurou que ninguém que passasse pela sua mesa seria tratado como estatística. Naquela manhã, enquanto sustentava o olhar do juiz, Elias não via apenas um caso. Via o rosto de seu pai, que lhe ensinou a usar sapatos limpos mesmo sem dinheiro para comprá-los, porque dizia: sapato limpo muda a postura do mundo sobre você. Via Dona Raquel, que orava antes de cada prova e deixava bilhetes no fundo da marmita: lembre quem você é. Elias aprendera a arte de respirar no meio da afronta. Por isso não respondeu às risadas. Respirou. Pegou o envelope pardo e o acomodou no canto da mesa com a reverência de quem toca uma fotografia de família. Cada gesto dele parecia simples, mas tinha o peso de alguém que conhece a liturgia do respeito, inclusive quando ele não vem. Jonas, o réu, o observava com uma espécie de fé desconfortável. Jonas Ribeiro não era santo, mas era trabalhador, estoquista noturno num atacarejo, barato, mãos rachadas de frio. A acusação dizia que, às 23h15 de uma quarta-feira, ele havia assaltado um empresário no centro. O problema? Às 23h15, o registro de ponto indicava Jonas descarregando caixas a 8 quilômetros dali. Registro de ponto se frauda. Alguém dissera na delegacia. E Elias, quieto, lembrou-se de quando disseram que sucesso é sorte. O que ninguém ali imaginava era que, para além do ponto, havia trajetos, sinais, metadados, uma cidade inteira testemunhando sem saber. O advogado que não pertencia estava prestes a fazer a cidade falar. Elias não tinha o terno mais caro nem a pasta mais lustrosa. Tinha uma disciplina que não se compra: olhar para o fato como quem olha para um rosto. E, antes de abrir a boca, ele olhou o tribunal como quem mapeia um território hostil. O promotor confiante, o juiz cético, os colegas prontos para o sorrisinho de canto, a mãe rezando, a estagiária imóvel, os jornalistas farejando pico de audiência. Havia em Elias um silêncio denso, o tipo de silêncio que antecede uma sirene, desses que não fazem barulho, mas paralisam as mãos. O que ele carregava não eram folhas, eram horas, noites, aplicativos, protocolos, leis esquecidas, áudios, deslocamentos, horários de ônibus, mensagens geolocalizadas. O que ele carregava era trabalho, e trabalho ali seria a arma mais elegante. No fundo, Elias sabia:
Aquela sala não queria ver um advogado negro vencer. Queria vê-lo perder com elegância. Ele não daria esse presente. Em vez de espetáculos, ofereceria método. Em vez de gritos, dados. Em vez de ressentimento, precisão. E quando pousou os dedos sobre a pasta, o tribunal percebeu, sem entender, que a liturgia prestes a acontecer não seria a de mais uma audiência. Seria a de um acerto de contas entre o que se conta sobre mérito e o que se esconde sobre acesso. Elias ergueu os olhos e, pela primeira vez, o tribunal piscou. A primeira ferroada veio do assistente jurídico Ricardo Vasques, voz esguia, sorriso de canto. Excelência, apenas para registro, a defesa poderia, por gentileza, evitar considerações sociológicas e ater-se aos autos? Traduzindo, não venha com discurso. Os risos discretos se espalharam como vírus. O promotor Augusto Brandão cruzou os braços teatral e soltou. Se a defesa pretende dar aula, solicito que faça inscrição na faculdade. Estamos em juízo. A plateia gostou. Era o tipo de ironia que rende comentário no café. O juiz Anselmo pigarreou, olhos firmes em Elias. Doutor, seja objetivo. Temos uma pauta extensa. Em tribunais, objetivo às vezes significa rápido demais para perceber a injustiça. Elias não retrucou. Abriu o processo, folheou-o na velocidade de quem conhece cada grampo. Objetivo, excelência, serei. Objetivo como uma câmera. O promotor sorriu, impaciente. Câmera? A defesa quer fazer cinema? Elias ignorou. Começou descrevendo o flagrante que não houve. O reconhecimento fotográfico feito por catálogo em sala com luz amarela, a presença do suposto ofendido Evandro Saldanha, empresário apressado que apontou Jonas numa folha com 6 rostos parecidos. Procedimento que, em muitos lugares, foi condenado por conduzir erros. Rotina, disse Anselmo. Rotina, repetiu Augusto. Rotina também é como chamamos a repetição da falha, até virar hábito. Ricardo Vasques pediu a palavra para dizer que o réu tem o perfil. O perfil. 2 palavras que empurram gente para dentro de celas desde que inventaram a categoria suspeito. Elias manteve o tom. Perfil não é prova. Aparência não é algema. Um advogado veterano, Dr. Silveira, cochichou. Frases de efeito, falta substância. Alguns estudantes riram. A humilhação ali não era tempestade, era garoa, gota a gota, molhando a dignidade até que o frio atravesse o osso. O promotor, então, exibiu o BO, com o carimbo da delegacia e uma narrativa linear. O assalto, a descrição do suspeito, a abordagem de Jonas no bairro vizinho. O BO é claro, excelência. O reconhecimento também. Temos aqui a convicção do ofendido e a convergência com patrulhamento. Convicção, convergência. Palavras que soam como sinfonia quando tocam na mesma tecla. Elias respirou e caminhou até o telão que raramente ganhava função. Se me permitir, excelência, vou projetar sucintamente a cronologia. O juiz consentiu com um gesto impaciente. Antes da projeção, porém, a última cutucada. A defesa vai dar show? Perguntou Augusto para arrancar aplausos invisíveis. Elias, sem sequer olhar para o promotor, apertou a tecla Enter. A sala escureceu de leve. Na tela, uma linha do tempo foi surgindo com marcações minutos a minuto como batimentos cardíacos. E, de repente, a risada perdeu a graça. Humilhação é quando tentam convencê-lo de que sua dor é excesso. Injustiça é quando pedem que você prove com etiqueta que está sangrando. Elias decidiu provar, não a dor, mas o tempo. E o tempo em tribunais é testemunha que não se compra. O choque começava. Ninguém imaginava que por trás da pasta gasta havia metadados. E ninguém estava preparado para ver o sistema, que ri, ser desafiado por algo que não ri de volta. E, no entanto, ainda riram mais uma vez, por reflexo, quando Elias disse geolocalização.
Riram. Antes do susto. A história que não coube no BO começara semanas antes. Jonas entrava às 22 horas no Atacarejo Preço Norte. Passava o crachá no relógio de ponto digital, um aparelho simples, mas conectado à rede da matriz. Às 22h07, as câmeras internas capturaram Jonas ajustando uma pilha de caixas no corredor 5. Às 22h43, ele digitou no celular a palavra força, num grupo da igreja, pedindo oração para suportar a madrugada. Às 23h02, o supervisor Mauro Pina gritou "Vamos, gente!", que o microfone ambiente registrou baixo. Às 23h15, horário do crime no centro, Jonas apareceu ao fundo de outra câmera empurrando um carrinho com pacotes de farinha. Às 23h27, o ônibus da linha 723 passou na Avenida Beira Sul. Seu validador NFC registrou a aproximação do cartão de Dona Sebastiana no sentido contrário. Detalhe irrelevante, mas a cidade continuava falando. 00:11, uma chuva breve caiu. Os sensores do semáforo da Rua 8 registraram falhas por 7 minutos. A cidade sempre fala, quase nunca é ouvida. Quando Jonas foi abordado, às 00:32, 2 bairros adiante, a patrulha já tinha a descrição de um jovem negro, moletom escuro, boné. Ele usava casaco cinza, sem capuz, e voltava a pé porque pegaria carona com o colega Regis. O reconhecimento fotográfico feito às pressas no dia seguinte confirmou a convicção inicial. E convicção, quando se veste depressa, não gosta de ser despida. Elias sabia. Por isso, antes de entrar no caso, ele foi à loja. Pediu as imagens, ouviu "não temos obrigação" do gerente jurídico. Voltou com uma ordem judicial de exibição obtida em plantão e, quando lhe entregaram os arquivos, ele não se satisfez com a cópia em pendrive. Levou ao cartório e fez ata notarial com verificação de hash criptográfico, preservando a integridade dos dados. Depois, cruzou horários com o relógio biométrico e percebeu que havia uma diferença de 2 minutos entre o relógio interno e o servidor. Ajustou com base no NTP, Network Time Protocol, da empresa. Onde aprendera isso? Nas noites de biblioteca, em podcasts de tecnologia ouvidos em ônibus, em ligações para um amigo da faculdade, Henrique, hoje analista de TI. Backstory não é só infância, é tudo aquilo que você acumulou enquanto ninguém olhava. Elias ainda buscou os logs de localização aproximada do celular de Jonas, autorizados pelo próprio cliente e obtidos via provedor em conformidade com a legislação. Não eram milimétricos, mas desenhavam um círculo, o suficiente para mostrar que no minuto do crime o aparelho estava a 8 quilômetros do local. Na mesma madrugada, ele rastreou o itinerário do ônibus que Jonas pegaria, confrontou com os horários de fechamento da loja e descobriu que Jonas sequer teria janela de deslocamento para cruzar a cidade e assaltar alguém. Por fim, checou as anotações do supervisor em caderneta física. Jonas fechou o corredor 5 às 23h20. O relógio da caderneta era analógico, adiantado. Ajuste de 3 minutos. Bateu. Tudo isso Elias reuniu num envelope pardo, como quem recolhe a cidade em punhados e a despeja inteira na mesa da verdade. Ele anotou as fragilidades do reconhecimento fotográfico, citou protocolos internacionais e recomendações do CNJ, mas só usaria isso no final. Queria primeiro que a própria rotina contasse a história, porque a rotina não mente. Repete, e repetindo, revela a música de fundo que ninguém escuta. O backstory de Elias, de Jonas e da cidade agora se cruzavam. O garoto da biblioteca que aprendeu a respeitar procedimentos, o trabalhador que a madrugada engolia, a metrópole que grava tudo e ainda assim esquece. Naquele envelope tinham passado noites, e noites, quando bem usadas, acendem o dia. Elias colocou o envelope ao centro e, sem dizer, disse:
Vamos ouvir o que a cidade testemunhou. O telão mostrava a linha do tempo como se fosse eletrocardiograma de uma vida comum. Cada batida, um registro. Cada registro, uma negação do impossível. O impossível. Jonas atravessar a cidade em 13 minutos, desafiar trânsito, chuva breve, ponto eletrônico, câmeras, rotina. Começava a aparecer aquilo que sempre foi. Uma presunção apressada. A plateia, antes confiante na facilidade do caso, inclinou o corpo para a frente. Jornalistas ajeitaram o foco. O promotor segurou um sorrisinho de deboche que vacilou por meio segundo. O juiz, que gostava de objetividade, recostou na cadeira. Sinal de que, por um instante, a objetividade se chamava fato. E antes de avançar, faça um gesto comigo. Respire. Porque histórias como essa não são episódios isolados. São sintomas. Sintomas de rotas que a sociedade naturalizou. Reconhecer primeiro, confirmar depois, calcular risco pelo rosto, usar atalhos em nome da eficiência, chamar viés de experiência. Se você que está assistindo já sentiu que uma sala riu antes de ouvir você, saiba, isso tem nome, tem história e tem cura. Exposição à verdade. Expor dá trabalho, exige paciência, pede método. Elias trouxe método. E é por isso que, nesta parte, eu te convido a participar da história. Se essa narrativa te move, se inscreva agora e deixe um comentário dizendo de que cidade você fala e se já viu algo parecido acontecer. Seu comentário, além de nos ajudar a alcançar mais gente, vira documento vivo. Um mural de relatos que pressiona sistemas a reverem procedimentos. Aperte o like como quem assina uma ata de presença. Eu vi, eu me importo. Eu não normalizo risadas em templos de justiça. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que método vence sarcasmo e escreva nos comentários. Justiça começa com evidência. Para que essa frase ecoe além deste vídeo. Agora, volte comigo para a sala. A prova ainda não foi aberta. O documento que cala a sala ainda não levantou a voz, porque o que vem a seguir não é apenas linha do tempo. É prova de integridade. É a demonstração de que o riso não resiste a hash, que o preconceito tropeça em carimbo de tempo, que a arrogância gagueja diante de ata notarial. Se você ficou até aqui, fica mais um pouco. A verdade vai se levantar, e quando ela se levanta, até o mármore escuta. Elias segurou o envelope como quem segura uma chave. Excelência, requer a juntada aos autos, em mídia e ata notarial, dos seguintes itens. Imagens do circuito interno do Preço Norte com verificação de integridade, logs de ponto biométrico com sincronização via NTP, laudo de geolocalização consentido e ofício 412 DP Centro, recebido por esta defesa via Lei de Acesso à Informação, que versa sobre procedimentos de reconhecimento fotográfico. A palavra LAI acendeu faróis na bancada dos jornalistas. O promotor arqueara a sobrancelha, incomodado com a combinação de termos, datilografia burocrática e precisão técnica, linguagem que não dá margem para deboche. Na tela, Elias projetou a primeira câmera. Corredor 5, 23 e 14, 23, 17. Jonas ao fundo. Pausa. Zoom moderado. A defesa adverte. A ampliação não altera o hash da mídia, sendo a visualização apenas para compreensão humana. O juiz corrigiu a postura na cadeira. Elias passou ao relógio de ponto. Registro às R$ 22,23,55. Servidor com diferença de 2 minutos. Ajustada conforme laudo anexo. Depois, exibiu o mapa de calor do celular. Um círculo de cobertura que abraçava a região do atacarejo, bem longe do centro. Augusto tentou reagir. Cobertura é ampla, imprecisa, não crava. Elias assentiu. É por isso que não trago uma prova. Trago 4 convergentes. A sala murmurou. O golpe seguinte veio do papel, o mais humilde dos objetos. O ofício 412 DP Centro.
Era uma circular interna, assinada por um delegado adjunto, recomendando celeridade em casos com perigo à paz social, permitindo o reconhecimento fotográfico por catálogo, sem formalidades plenas, quando a vítima apresentar segurança subjetiva. Elias leu sem ênfase. A sala ouviu com incômodo. Excelência. O próprio documento admite que o procedimento privilegiou segurança subjetiva da vítima, em detrimento do protocolo de alinhamento independente de fotografias. A defesa não demoniza a polícia, exige que a pressa não substitua a forma. O juiz pediu o papel na mão. Demorou-se. O promotor tentou minimizar. É orientação interna, não ilegal. Elias concluiu, é risco sistêmico, e quando risco sistêmico encontra um corpo, vira destino. Havia mais. Elias anexou a ata notarial, 78 cartório terceiro ofício, com descrição dos metadados das mídias e seus respectivos hashes, SHA 256. Explicou em linguagem simples. Cada arquivo tem uma espécie de impressão digital. Se altera um único pixel, essa impressão muda. O que os senhores veem é inviolado desde o momento da coleta. Na última tela, uma planilha cruzava tempos, loja, câmera, ponto, clima, ônibus, tudo sincronizado. No canto discreto, aparecia um print de e-mail do supervisor autorizando a liberação das imagens com data e hora. Nada espetaculoso. Tudo metódico. E então, a faca entrou sem sangue. Elias exibiu um trecho de 7 segundos, onde às 23h15, Jonas passa pelo corredor, exatamente no minuto do crime no centro. O juiz apertou os lábios. O promotor inclinou o corpo. Os risos minguaram, como luz quando falta energia. O envelope pardo finalmente falou, e sua voz tinha sotaque de protocolo. Ao terminar, Elias não perguntou. Entenderam? Disse apenas. Requeiro absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, nulidade do reconhecimento por violação de protocolo e contaminação da memória da vítima. Contaminação da memória. A palavra tremulou nos ouvidos do empresário Evandro, que ergueu o rosto, inseguro pela primeira vez. O documento que cala a sala não grita, demonstra. O juiz Anselmo pediu um intervalo de 10 minutos. Ninguém saiu. O ar tinha espessura. O promotor, ao voltar, abriu sustentação. Excelência, a defesa comete aqui a ilusão da tecnologia. Câmeras podem falhar, relógios podem ser ajustados, mapas de calor são imprecisos. O reconhecimento da vítima é firme. A sociedade precisa de respostas. Silêncio. A palavra sociedade sempre aparece quando o caso pede pressa. Elias pediu a tréplica. O juiz concedeu. Excelência, falhas existem, por isso cruzamos fontes. Um erro pode mentir. 4 erros iguais, na mesma direção e hora, seriam milagre. E milagre pertence a outro foro. O murmúrio percorreu as fileiras como vento. Evandro, a vítima, foi chamado de volta ao depoimento. As mãos tremiam. O senhor mantém a certeza? Ele respirou, olhou Jonas, olhou a tela congelada na imagem do corredor 5. Eu não sei mais. Aquilo não era apenas dúvida, era o colapso público da convicção. O promotor tentou sustentá-lo. O trauma confunde. Elias não apertou. Não precisava. Virou-se ao juiz. O trauma é sério, por isso a forma existe, para proteger vítima e acusado do peso da pressa. O juiz anotou algo, longo. A caneta riscou como bisturi. E então, Ricardo Vasques se adiantou com um pedido imprudente. Excelência, que se desconsidere a lei, pois não é prova típica. O juiz ergueu uma sobrancelha. A lei de acesso à informação não é opção estética. A sala conteve um quase riso, não de deboche, de nervo. Luísa, a estagiária espectadora, levou a mão à boca.
Em seu olhar havia algo parecido com o orgulho. O clímax não foi gritado, foi assinado. Anselmo respirou, reorganizou os papéis, pousou o ofício 412 ao lado do laudo dos vídeos, encarou o promotor, a defesa, o réu. Este juízo entende que a soma dos elementos trazidos pela defesa gera dúvida razoável, insuperável. Reconhecimento irregular, cronologia convergente, falhas de procedimento. Declaro a nulidade do reconhecimento, desentranhamento do ato e, por consequência, absolvo o acusado com base no artigo 386, inciso 7. A palavra absolvo não ecoou, pesou. O peso de anos de gargalhadas mal colocadas cedeu 1 milímetro no mármore. Por 3 segundos ninguém respirou. Depois, um som. O crucifixo de Dona Sebastiana batendo de leve no banco. Em seguida, outro. O ar sendo puxado por Jonas, como se o mundo fosse mar e ele emergisse. O promotor pediu registro de protesto. Anselmo assentiu sem olhar. O advogado veterano, Dr. Silveira, ajeitou a gravata como quem perde o compasso. Ricardo recolheu palavras do chão. E Elias apenas fechou o envelope pardo com um gesto simples de quem conclui uma tarefa doméstica. Lavar a verdade. Naquele clímax, a sala aprendeu uma lição que não cabe em sentença. Respeito é prova. E o silêncio que se seguiu foi o mais alto do dia. A notícia saiu primeiro num portal local, absolvido por vídeos e geolocalização. Ganhou corpo com um título melhor às 17 horas. Documento obtido por Lai expõe falha em reconhecimento e absolve jovem. Às 19 horas, já era pauta de telejornal. Imagens da linha do tempo, a mãe chorando, um close no envelope pardo. As redes fizeram o resto. Jovens de direito compartilharam trechos da ata notarial, explicando hash como quem ensina receita. Policial experiente escreveu, anonimizado, a pressa cobra caro. O Sindicato de Trabalhadores do Atacarejo publicou nota. Nossos relógios de ponto guardam histórias. A Defensoria Pública replicou a decisão como jurisprudência pedagógica. O CNJ, dias depois, lançou um lembrete de protocolo sobre alinhamento fotográfico. O delegado do ofício 412 foi chamado a explicar. A palavra subjetivo parou de soar elegante e começou a soar perigosa. Na Vila Aurora, onde Elias cresceu, a barbearia do seu Nivaldo deixou a TV ligada no reprise da matéria. É o menino da dona Raquel, alguém disse. Raquel, com o avental de merendeira ainda amarrado, assistiu sentada, as mãos entrelaçadas, sem dizer nada. Não era surpresa, era colheita. Na igreja de Jonas, o pastor Isaac orou agradecendo pela justiça e pediu sabedoria para que ninguém transformasse dor em raiva, que isso vire processo, não vingança. No fórum, alguns colegas que riram no início evitaram encontrar o olhar de Elias no corredor. Outros se aproximaram para um parabéns protocolar, desses que tentam comprar paz. Elias respondeu com cordialidade. Aprendeu com o pai que vitória não dá direito a humilhar. Humilhação é herança que volta. A imprensa convidou Elias para debate. Ele recusou o espetáculo. Aceitou, porém, falar numa audiência pública sobre reconhecimento fotográfico, contando passo a passo do caso, sem autopromoção, com manualização. Como pedir imagens, como preservar integridade, como cruzar fontes, como traduzir técnica em linguagem de juiz. Vídeo desse encontro viralizou entre estudantes. Chamaram de liturgia da prova. O efeito colateral mais bonito, porém, aconteceu no atacarejo. O setor de TI, tocado pela história, investiu num dashboard simples para facilitar a exportação de imagens com metadados preservados para autoridades e defesas. A cidade, lentamente, aprendeu uma nova palavra, procedimento. Para Jonas, a Pessetos de consequência foi mais íntima,
Poder olhar no espelho sem sentir o dedo de um estranho apontando no reflexo. Voltou ao trabalho. Recebeu abraços desconfortáveis e alguns olhares que diziam: ainda tenho dúvidas. Dúvidas também são rotina, precisam de tempo. Ele o teria. Dona Sebastiana parou de dormir com o terço na mão. Começou a separar moedas para comprar sapatos novos ao filho. Na nota guardada na geladeira, escreveu: sapato limpo muda a postura do mundo sobre você. Sem saber, repetiu: Benício. E no tribunal, uma pequena revolução silenciosa. O telão, que raramente servia, foi requisitado mais 3 vezes naquela semana. Não para espetáculo, para verificar. Porque quando um mármore escuta um documento, a cidade inteira aprende a ouvir. Elias saiu do fórum, já sem o peso do envelope. O vento da tarde encostou no rosto com cheiro de chuva distante. Caminhou até a calçada onde Dona Raquel prometera um dia comprar um sorvete para comemorar a primeira vitória. Vitória que, naquela época, parecia coisa de televisão. Não comprou sorvete, comprou silêncio. Um silêncio bom, daqueles que não escondem, acolhem. Luísa o alcançou na saída meio sem graça. Eu só queria dizer que foi bonito. Ele sorriu sem vaidade. Foi necessário. Estendeu a mão e agradeceu por ela ter ficado até o fim. Ela respondeu: eu fiquei para aprender. E nessa troca simples estava o resumo do caso. Aprender é mais valioso do que vencer. No ônibus de volta, Elias encostou a cabeça no vidro e reviu. Cenas como quem assiste a um filme sem trilha sonora. O riso baixo, o perfil, a palavra objetivo, o brilho úmido nos olhos de Evandro quando a dúvida o atravessou, o crucifixo batendo no banco, a sentença, os passos após o corredor. Pensou em Ronaldo, o primo apagado das estatísticas. Pensou nos meninos da biblioteca. Pensou no sapato limpo. E entendeu algo que esquecera na pressa de sobreviver. Cada audiência é uma encruzilhada entre o que a cidade presume e o que a cidade prova. Nesse dia, pelo menos, a cidade provou a si mesma que sabe se corrigir. No dia seguinte, Elias foi até o atacarejo. Não para a versão épica, para comprar farinha. Viu Jonas empilhando caixas com a destreza de quem recomeça. Aproximou-se sem alarde. Como você está? Jonas sorriu pequeno. Com sono e livre. Elias assentiu. Sono passa. Jonas completou. Liberdade não. Os dois riram, dessa vez sem plateia. Dona Sebastiana surgiu do corredor, segurando uma lista de compras amassada, e abraçou Elias, como quem reza de olho aberto. Agora olhe para você, que ficou até aqui. Talvez você já tenha sido Jonas, Elias, Sebastiana, Luísa, Evandro ou até Augusto Ricardo. Talvez tenha sentido em algum momento que o mundo te julga antes do julgamento. Guarde então esta imagem, um envelope pardo no centro de uma mesa, pesado de fatos, calando risos que se achavam eternos. A justiça não é um enredo perfeito, é uma prática diária. E prática se aprende, se corrige, se compartilha. Se esta história te indignou, te emocionou ou te inspirou, vamos fazer isso viajar. Deixe seu like, se inscreva e conte nos comentários qual parte mais te marcou e por quê. Se você conhece alguém que trabalha com direito, com segurança pública ou com tecnologia, compartilhe. Talvez o próximo envelope pardo esteja na mesa dessa pessoa. Escreva também nos comentários: eu escolho evidências, não suposições. Que essa frase fique em pé toda vez que um riso tentar sentar-se sobre alguém. No fim, o documento não calou. Uma sala. Devolveu voz a quem vivia sussurrando. E se você levar essa voz adiante, ela deixa de ser história e vira mudança.